parece, assim, no primeiro momento, um debate um pouco irreverente e bastante polêmico. O release que ela mandou pra gente começa assim: seu primeiro milagre foi transformar a água em vinho e animar a festa. O primeiro santo foi um ladrão. Ele escolheu um covarde para fundar sua igreja. Vivia cercado de marginais e encantava as mulheres. Esse é um retrato de Jesus Cristo, né? Mandado pela Cristina para nós. Cristina, fala desse retrato, né? Por que, de repente, pintar Jesus assim, né? Porque Jesus, a gente sempre está acostumado com aquela figura de Jesus, assim na cruz, todo ensanguentado, com aquela coroa que é horrível. Então eu gosto, que eu sinto, como disse o Maurício muito bem, a gente só pode fazer aquilo que a gente ama. Eu amo a figura de Jesus, mas a figura de Jesus, assim, alegre, a figura de Jesus animando uma festa, fazendo os milagres para curar as pessoas, dando a mão às pessoas, e as pessoas seguindo ele pelo mundo, e ele distribuindo os seus ensinamentos, as suas coisas, que é para uma pessoa iluminada que para iluminar outras. Todos nós podemos Você, nos quando iluminar. fala numa figura, a figura de Jesus Cristo, uma pessoa iluminada, você está falando também do que a Igreja Católica nos diz, que ele é o Filho de Deus? Sim, também. Você aceita que ele seja o Filho de Deus? Ele é o E não Filho apenas de uma Deus. figura, um grande homem na história do Não, mundo? aceito ele como Filho de Deus também. Pelo que você está falando, eu fico Sim. pensando assim, não há muito o que debater então, né? Se a gente concorda nas mesmas coisas, se Jesus é essa pessoa extraordinária, né? Jesus é imortal há 2000 anos. 2000 né? anos. Se ele Quer dizer, tivesse... que figura é essa tão especial que consegue ser discutido, falado, lembrado? Até se a gente esquecer a divindade dele, né? Se a gente ficar só com a pessoa de Jesus, uma pessoa extraordinária, que conseguiu estar até hoje, né? Ao ponto de 1987, né? Gerar um debate que vocês vão fazer. E... O que vocês vão debater? Olha, cada participante, né, são duas terças-feiras, né? 4 e 11 de agosto. Eu deixei a coisa bem livre, tá? Eu falei, olha, vocês pensam e falem o que vocês acharem. E as pessoas são pessoas bem diferentes, né? Quem porque, são as pessoas? olha, no primeiro dia tem o Jonas Rezendes, que é pastor, né? Uma figura... Nosso colega aqui. Exatamente. Tem a Marta Pires Ferreira, que é astróloga. Tem Perfeito Fortuna, que é animador cultural. E tem o Ilka Parks, que é artista plástico, tá? No dia 11 vai ter a Neuzinha Brizola, que é cantora, tá? Tem o Paulo Coelho, que é escritor. Tem a Cláudia Castelo Branco, que é astróloga também. Teve aqui ontem. Eu sei, eu até dei uma olhadinha no programa. Tem o Bosco Viegas, que é cavalista, e tem também a deputada, a Lúcia Arruda, no primeiro dia, né, na primeira terça-feira, e que também vai falar sobre... Quer dizer, e cada um vai falar a sua visão de Cristo? A sua visão de Cristo. E depois vão debater. Vão debater. E você é a Lúcia Leme de lá, do Barbas? Você vai ficar coordenando? Eu vou ficar assim, no primeiro dia eu vou ficar assim. No segundo vai ficar a outra pessoa que está me ajudando, que estamos fazendo evento juntos, né, que é o Chico Castro Silva, né? E nós vamos dividir, né, o nosso trabalho entre os dois Existe uma dias. ideia Sim. pré-concebida, quer dizer, você acabou de dizer que a razão porque vocês começaram a discutir Jesus Cristo é porque, afinal de contas, ele era visto como sofredor, coitado, na cruz e tal, e vocês queriam ver o outro Jesus, né? Alegre, animado, cercado por gente... Na verdade, não cercado por gente boa, cercado por marginais, mas enfim, o outro Jesus. Mas eu pergunto o seguinte, vocês têm uma hipótese, tem alguma ideia está passando pela cabeça de vocês que vocês querem confirmar, ou o debate realmente é aberto e vocês não sabem o que vem por aí? É aberto, eu não sei o que vem por aí. Porque no primeiro dia você tem o pastor Jonas Rezende. Sim. Mas no segundo dia, pelas pessoas que você enumerou, não tem ninguém que defenda, vamos colocar assim, né, a bandeira religiosa. Não né? tem. Sim. Então não ficou desigual esse Olha, esse segundo dia, não ficou parcial? Segundo dia, que eu não vou estar coordenando a mesa, vai ser o meu amigo, né, que está fazendo esse trabalho junto, estamos fazendo trabalho juntos, né? Ele é uma pessoa de igreja, ele é um leigo, ele trabalha numa igreja em Botafogo, tá? Ele faz trabalho junto com as crianças e adolescentes. Ele é uma pessoa que pode até, por exemplo, dar comunhão, batizar. Comunhão é engano meu, mas ele pode batizar,
sabe? Ele organiza coisas dentro das igrejas, ele é um leigo, né? Porque aí a minha pergunta é a seguinte, você não acha que em cada um desses dias, no primeiro dia temos o pastor Jonas Rezende, mas você não acha que seria obrigatório em cada um desses dias o representante religioso, por excelência, para quê? Não que tenha de prevalecer o pensamento religioso, mas que esse aspecto religioso clássico, né, pudesse ser contraposto ao que está sendo contraposto de não clássico, de não religioso, que é o Jesus quase leigo, não é isso? Por isso que eu te pergunto, no segundo dia... até você levantou sabe, uma boa ideia e tudo. Eu pensei até em convidar o Frei Leonardo Boff, mas ele estava na União Soviética, eu tinha que... Ele já está aí. Eu estou pensando em convidar para outros eventos que eu pretendo organizar também. Também tem o Frei Beto, mas também estava viajando na ocasião. Então você tem uma série de dificuldades, porque você tem que fechar a data do local, você tem que fazer material de divulgação. Então, eu queria realmente chamar mais uma pessoa de igreja, tá? Sim, você só acredita que, como o Leonardo Boff, como o Frei Beto, são um gênero de religiosos da Igreja Católica, e eu estou me referindo exatamente, eu ia dizer a Igreja Católica Apostólica Romana, porque me parece que é a mais difícil. Eu estava notando que você não tinha ninguém por este lado, porque é a que faz questão daquele Jesus Cristo da primeira maneira e não da segunda, como você apresentou. É a mais difícil. E quando você fala exatamente em dois padres, enfim, dois religiosos da Igreja Católica Apostólica Romana, que são de uma outra linha, é uma linha quase que dissidente, digamos assim. Você acha muito difícil encontrar-se um padre, enfim, pároco de uma igreja que topasse fazer um debate desse? Eu acho que não. Se eu tivesse tido mais tempo e tivesse procurado, tivesse conversado e pesquisado, eu acho que... Porque a Igreja Católica, ela também está se modificando muito. Está havendo um fenômeno dentro da Igreja Católica que eu tenho presenciado, que são os carismáticos. Não sei se vocês já ouviram falar aqui. Eles se reúnem e eles têm o dom de receber o Espírito Santo nessas reuniões. Eles fazem milagres, tem pessoas que dão depoimentos de milagres. Uma coisa que sempre a Igreja Católica deixou muito fechado, você recebeu um Espírito, e falam até línguas estranhas dentro da própria igreja. Eu tenho participado de algumas reuniões assim, ali em Copacabana, na igreja ali da Praça Cercedelo Correia, como uma pessoa comum que vai lá e assiste. Eu não faço parte do grupo em si. Eu vou lá, assisto, rezo, gosto, me sinto bem, acho bom. E as pessoas cantam, dançam, batem palma dentro da Igreja Católica, assim. Uma coisa que nunca foi vista assim, porque foi tudo muito tradicional, tudo muito certinho. Lógico, muito certinho, porque eles têm que ter tudo um ritual, né? Que eles fazem, toda uma coisa que vem já, que ninguém pode mudar de uma hora para outra. Queria fazer uma pergunta. Sim. Cristina, assim, eu queria saber, estou achando assim, interessante a colocação que você está propondo na figura de Cristo. Eu queria saber o seguinte, assim, o que você pensa naturalmente, dentro da tradição cristã ocidental, né, a figura do Cristo representa, absorve, né, o sofrimento, né, do homem ocidental, a dor, né, personifica e absorve a dor, né? E você não acha que essa outra face, de repente, não enfraqueceria assim, o aspecto místico da figura de Cristo, assim, alegre? Eu não consigo ver. Porque eu acho o seguinte... Pensa, né? Me chocou um pouco. Não, eu acho o seguinte, eu acho que essa figura, assim, amarga, triste, é uma identificação que a igreja quis sempre fazer com aquelas pessoas que sofrem, porque nós sofremos, a gente vive num mundo de sofrimento também. Então, é uma identificação. Mas eu acho que a igreja já reviu bastante. Exatamente. Né? Eu acho que as coisas estão mudando. A igreja hoje é de ressurreição, né? De nova vida. Nova vida. Então, eu acho que essa coisa está mudando agora. Isso que eu estou fazendo, eu acho que é uma coisa, eu entendo até como uma coisa nova, tá? Porque eu penso assim, outras pessoas também, muita gente pensa assim, pessoas que eu conheço, que eu converso, pensa assim. E é uma coisa assim, é uma transformação que tem que ter dentro da igreja, porque ela podia... Você sabe, vocês vão ter dificuldade, primeiro, em citar fatos desse outro lado de Jesus Cristo. Porque o que está realmente registrado, historicamente registrado, são os fatos decisivos, digamos, da vida dele. O sofrimento e tudo mais. A revolta, até ele bater em pessoas, até isso, compreende? Então, é preciso pensar que na época de Cristo, os historiadores da época não registraram Jesus Cristo. Jesus Cristo era realmente um marginal, digamos.
tratando com marginais, com gente abandonada e sofrida e tudo isso. Esse que é o lado forte dele. Sim. O lado normal, alegre, contente, comer, beber, a não ser na ceia famosa, não é assunto para um debate. Quer dizer, eu acho que pode ser mal entendido, inclusive. Sim, mas eu acho também que ficou registrado, por exemplo, quando ele, né, morreu e ressuscitou. E ele nos deixou a chama do Divino Espírito Santo para que nós também pudéssemos ter o poder dele, de nós sermos deuses e conseguir as coisas que nós queremos aqui na Terra, boas. E ficou outras... Religião, não, estou falando do que está escrito lá, registrado na Bíblia, Não, né? Você me parece uma pessoa extremamente religiosa. Pelo barulho que você fala, tão convicta assim. Você é religiosa ou você está apenas querendo passar o que você sabe? Não, para ser franca, eu não tenho até grandes conhecimentos. Eu gosto muito de ler a Bíblia, tá? Eu nasci uma pessoa religiosa porque eu gostava de igreja. Eu gostava... Até hoje você vai ver os carismáticos, né? Eu gostava, quando era menina, de ir à igreja, uma coisa assim muito minha. Eu nunca fui a minha família, por exemplo, uma família católica, mas eu estudei em colégio protestante. Eu adorava a aula de religião, as minhas amigas detestavam. Eu adorava o culto, mas era uma coisa minha, era uma coisa que eu fazia assim, naturalmente. Então, eu sempre me interessei, logicamente, por aquilo que eu gosto. Então eu leio alguma coisa, não só a Bíblia, vamos assim dizer, eu também gosto de saber que os deuses eram astronautas, eu adoro ficção científica, que também eu acho que tem muita coisa ligada no momento. Você leu O Nome da Rosa? Não, eu só vi o filme. E achei porque essa sua discussão do lado alegre de Cristo está toda no livro, né? Infelizmente Tem não alguma vi. coisa no filme onde se discute se Cristo ria ou não ria. Isso era uma discussão entre os jesuítas e os beneditinos, né? Se Cristo sorria, se não sorria, se sorrir era uma coisa que naquela época remetia ou retirava de Cristo todo o seu poder, enfim. E toda uma discussão sobre isso. E de repente, quando você retoma ou quer retomar o outro lado do Cristo, eu fico pensando se tem uma coisa a ver com a outra. Não tem, realmente. Eu não li, eu vi o filme e adorei, gostei muitíssimo do filme. Mas não. E você acha que esse debate vai render? Olha, sinceramente... Porque veja bem, eu não fico pensando assim, você tinha que saber a opinião de cada um que vai lá, né? O que eles vão colocar e ver se há, não, mas isso se há diferenças para poder haver um debate, né? Lógico, eu ainda vou conversar, eu convidei as pessoas, né? Elas aceitaram, mas antes do debate eu vou conversar com cada uma delas e eu vou dizer mais ou menos os assuntos para não ficar duas pessoas no mesmo dia defendendo a mesma coisa. Fui eu e o Chico. Por que você escolheu a Neuzinha Brizola? Porque eu acho a Neuzinha Brizola uma pessoa que ela assume muitas coisas que ela faz, sabe? E uma pessoa também que é muito, às vezes até a imprensa é muito combatida e tudo, e ela sempre levanta a bandeira dela e levanta a cabeça e vai em frente, sabe? Eu tenho uma certa admiração por ela. Ou será que você acha que ela tem uma visão muito própria de Jesus? E ela tem uma visão muito própria também de Jesus, e ela é uma pessoa mística também, pelo que eu conheço dela, sabe? Pelo pouco e as que eu astrólogas? Conheço. Astrólogas porque, por exemplo, a Marta, a Marta até eu sei, ela vai falar sobre essa parte do renascimento de Cristo, até eu já sei que ela vai falar. A Cláudia a gente ainda não conversou. É porque elas também, é todo um movimento místico do momento, que as pessoas, por exemplo, eles estão vivendo um momento de crise, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, aqui por causa desse problema econômico e outras coisas mais. Então, nessas horas, as pessoas às vezes deixam de comprar um produto de primeira necessidade para procurar um astrólogo que vai dar uma orientação na vida dele, entendeu? Naquele momento difícil. Ou vai procurar um numerologista que tem, o Bosco Viega, que é cabalista também. Então, eu juntei essas pessoas porque elas também estão muito envolvidas com o momento. Elas estão sendo muito procuradas. Eu não sei... Foi isso que me bateu assim na cabeça, sabe? Cristina, essa preocupação com Jesus, né? Quer dizer, Jesus estar sendo o centro dessa discussão não significa, de repente, que se está voltando àquela necessidade do sentido religioso. Porque o que vocês estão querendo, talvez, aparentemente, é tirar esse sentido meramente religioso e mostrar Jesus como um exemplo, um modelo, energia e tal. Mas você não está atento para o fato de que você pode cair
sobre, novamente, quer dizer, todo esse debate pode levar vocês à imagem clássica e antiga e católica, vamos colocar assim, do Cristo? Sim. Corre esse risco também, né? Porque quando a pessoa vai à igreja, ela vai porque ela já está acostumada a ir ou porque ela está buscando alguma coisa, né? E você levando essa discussão para um bar ou para um centro cultural ou para qualquer outro lugar assim, aparecem outras pessoas querendo conhecer, ver como é que... Por exemplo, tem pessoas amigas minhas, olha, eu tenho certeza que vão, entendeu? Mesmo que elas... E ali elas podem despertar alguma coisa nova nessas pessoas, entendeu? Apesar que o debate não é feito exclusivamente para isso, mas isso também pode acontecer. Que tipo de público você acha que vai ter? Olha, isso que realmente eu não tenho a menor ideia. Eu estava até comentando um dia desses que eu fico assim pensando que pode ficar vazio, não ir ninguém, como pode ficar gente do lado de fora. Eu não tenho a menor ideia. É a primeira vez que eu faço. Eu acredito que a segunda hipótese é a que pode acontecer mais rapidamente. Para muita gente, porque o assunto realmente é polêmico. Agora, eu pergunto o seguinte, você sabe que eu falo muito da Igreja Católica, que eu estou mais ligada, pelo menos a que eu conheço melhor, por ter passado anos e anos dentro de um colégio de freiras. Mas existe um lado muito radical. Eu, na minha época, dentro do colégio, tinha as mães das alunas tinham todas as condecorações que eu dizia do colégio, tudo isso, que eram as pessoas, as senhoras me desculpem, as piores, eram aquelas que diziam que as crianças não podiam fazer tal coisa, que a mãe de uma era desquitada, não podia se dar. Então, existe esse gênero de pessoa que o Bárbaro não é bem o lugar que elas frequentem, mas vocês não acham que há uma possibilidade desse gênero de pessoa muito radical, que não admite que se discuta nem Cristo, porque Cristo é filho de Deus e ponto parágrafo, que não vão parar lá também? E que vão protestar? Exatamente. Você repara que eu duvido que você não receba um telefonema hoje sobre esse assunto. Cristina, quem sabe. Tem um aspecto assim, que eu vejo nisso aí, da maior importância, aliás, está ligado ao que você falou, que é justamente uma quebra de preconceitos em relação ao assunto, né? Acho que tem essa visão por parte de vocês, não é isso? Sim. E realmente, você vê essa crise espiritual que a gente vive, né, no mundo inteiro. No caso, a gente está importando tudo quanto é tipo de coisa. Eu pelo menos, estou envolvido desde 15 anos de idade com tudo quanto é coisa, de Oriente até... Eu estou envolvido com isso há muito tempo. E eu acho que todo o mundo ocidental, quer dizer, isso, a conotação mais clara da decadência ocidental é justamente essa importação, porque o espírito ocidental realmente está vivendo um momento de transição ou decadência, não se sabe, né? Mas, acreditamos nós, quer dizer, algumas pessoas acreditam, eu acredito também, que a figura de Cristo ainda é a figura mais importante no mundo ocidental, seja lá qual for a visão que se tenha, não é? E essa quebra de preconceito, que eu acho que vocês estão propondo, eu acho da maior importância, né? Porque aí vão ver o que o mais variado tipo de pessoa pensa e diz. Porque não diminui a figura de Cristo em nada. Exatamente, não diminui. E eu acho também outra coisa, eu acho que cada pessoa tem a sua própria iluminação, porque você não ensina ninguém isso. Às vezes a pessoa está correndo, fazendo lá seu Cooper todo dia de manhã na praia, ela está se iluminando ali, tá? Você pode se iluminar comendo comida natural, você pode ir para um deserto e se iluminar no deserto. Então, não é também colocar uma coisa radical. Você pode ler um livro e se iluminar num livro também. Até eu li agora eu estou com o Diário do Mago, que é do Paulo Coelho, me impressionou profundamente, porque é toda uma caminhada que tem uma iluminação. Não, claro, você está entendendo? O que eu quis colocar é o seguinte, que de repente nós ocidentais podemos chegar de repente ao Nirvana através da figura de Cristo. O que eu quis colocar foi isso. Eu sei, e eu estou colocando o outro lado porque também não quero ser radical. Eu acho que o Buda, né, o Islã e por aí vai, né? Tudo é válido, desde que tenha amor. Você é uma pessoa mística, hein? Puxa vida, que coisa, né? E corajosa também. Graças a Deus. E como é que se entra? Como é que se chega? Como é que se faz para ir a esse lugar? Para assistir? Para assistir? É lá no Barbas, é na Rua Álvaro Ramos. É 408 o número, não tenho bastante certeza, mas é isso. E é dia 4 e dia 11 de agosto, às 9 horas da noite. A partir das 9 horas. E depois, não sei que horas que vai terminar, vamos ver. É pago? É pago, 80 cruzados por pessoa. Você compra na hora? Você compra na hora. Agora, quem vai assistir participa da discussão também? Participa do debate. da discussão também, faz as perguntas, né? E trocamos ideias, né? Vamos ver, eu estou assim super curiosa, porque eu também não sei
que vai acontecer. Ô, Cristina, ainda tem uma curiosidade. Qual é a sua profissão? Olha, eu sou artista plástica, tá? E tenho uma editora, Shogun Arte. Eu trabalho com poetas. Curioso. Lobby. Curioso. E de repente Jesus nisso tudo, né? É. O que você espera do debate? Eu espero que seja assim maravilhoso, que eu possa fazer outros debates, muitos outros. Já tem alguma ideia, por exemplo, para um novo? Tenho. Eu estou fazendo na Casa de Cultura Laura Alvim, no próximo. Já está mais ou menos, ainda não tem a Mas data. é nessa linha, Qual discutir tema? uma figura? É, Jesus também. Também. E agora mudando as pessoas que vão debater, né? Aí eu gostaria de ter 2 padres, um em cada dia, essa coisa toda, né? Perfeito. Mudando, tá? Estamos curiosos para saber o que vai acontecer nesse debate. Ótimo. Um vai ser dia 4, outro dia 11. Dia tá? 11, exatamente. Tá, Renato? E vamos agora passar para a Cristina. Letícia, a Cristina está organizando um debate sobre Jesus no bar Sachas. Barbas aqui em Botafogo, na rua Álvaro Ramos. E a gente já conversou um pouquinho sobre Jesus, né? Vamos lá, vamos ver qual é a opinião das pessoas aqui. Cristina. A Vera de Botafogo diz que é mentira, que você não recebe o Espírito Santo. Se você quiser conversar com alguém sobre Jesus, procure um padre em vez da Neuzinha Brizola. O Carlos de Ipanema gostou muito do que você falou, disse que esse assunto interessa a ele e gostaria de entrar em contato com você. O Adilson do Alto da Boa Vista gostaria que Jesus chegasse no Barbas e chicoteasse todos vocês. Ele acha um absurdo cobrar 80 cruzados para debater sobre Jesus. Eu quero responder essa pelo seguinte: quando a gente faz qualquer coisa, a gente tem uma despesa mínima. Por exemplo, um release que você manda para um jornalista, você tem que pagar xerox. Eu fiz 20 mil panfletos para serem distribuídos no Rio de Janeiro para fazer a divulgação e fiz 1000 pôster também para ser mandado pelo correio. Então isso tudo tem uma despesa. Então, quando você faz alguma coisa e você tem prejuízo, você não faz a segunda. E eu pretendo fazer várias vezes. A Luísa de Niterói deixou um telefone, ela diz que já existe dentro da Igreja Católica isso que você está querendo fazer. Ela está pedindo para você entrar em contato com ela, o telefone está aqui, tá? O Antônio da Urca disse que tem tanta coisa para você se preocupar, está mandando você ajudar a irmã Zoé. Se você quiser aparecer, para você ir posar nua. Que coisa, no Playboy. Que maneira, não é assim também. Eu tenho coisa meio grosseira. Eu tenho uma fundação que ajuda os presos. Eu faço Peraí, poesia. ele ainda termina. Diz que Jesus é uma coisa sublime, que é a melhor coisa da vida. Eu faço poesia, eu publico livro de presos e fiz um livro ano passado dentro da Funabem para as crianças. O João Kleber, que é humorista, pergunta por que vocês não colocaram um humorista nesse debate. Da próxima vez eu posso colocar, se ele quiser, está convidado. E o Acácio de Del Castilho disse que o pastor Jonas disse ontem nesse programa que São Paulo foi mais importante que Jesus na divulgação do cristianismo. Você concorda com isso? São Paulo ele divulgou bem o cristianismo e com uma visão assim bem revolucionária. A Tereza de Copacabana deixou um telefone, também quer entrar em contato com você. E a Celuta de Ipanema pede para você repetir o endereço e hora em fim do debate o local. Rua Álvaro Ramos, 408, às 9 horas da noite, dia 4 e dia 11 de agosto. E a Carmen da Tijuca pergunta qual o nome do seu amigo leigo que vai participar desse debate. É Chico Castro Silva. Ok, Cristina, obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. A gente vai ficando por aqui e volta amanhã às 4h10 da tarde. Uma boa noite a todos e até lá. TVE é uma emissora com TV. CYB 510, Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa. A seguir, Jacques Cousteau, hoje apresentando A Fuga do Pinguim, programa liberado para este horário. E TVE Notícias, primeira edição. Logo depois, Viver, e TVE Notícias, segunda edição.